um divisor de águas na história da igreja. Você vai tratar aqui sobre... Eu não sei se eu posso dizer inauguração, se fica mais bonito falar estreia do Espírito Santo, porque o negócio foi tipo assim, cheguei. Não é? O Espírito Santo não brincou, ele chegou num nível assim para assombrar. Vamos ler dos versos de 1 a 13. A primeira aula desse capítulo. Depois nós vamos entrar no versículo, outra aula, do 14 até o 36, e aí virá a aula da doutora Cláudia, que vai tratar sobre as primeiras conversões e a realidade relacional da igreja, como ela começa. Vamos lá, vamos ler esse capítulo aqui, começar a ler. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Obrigado, Fátima, obrigado, Deus te abençoe. Então vamos lá. E cumprindo-se, vamos fazer o seguinte, vamos ler cada um versículo para a gente, né? De 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas como de fogo, uma sobre cada um deles. 4. 5. 6. 7. 8. Pode ler, Leonir. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia. De Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. 11. Cretenses e árabes, todos nós nos ouvimos discursar sobre as messianizações de Deus na nossa própria língua. 12. 13. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela leitura da tua palavra e por essa aula. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Bom, a gente vai dividir esses 13 versículos em algumas sessões. A primeira que eu vou abordar com vocês é exatamente a descida do Espírito Santo. A gente depois pode entrar numa pesquisa para entender por que essa palavra descida. Talvez num conceito filosófico da época, o céu tivesse essa ideia de que está em cima e aí o que vem, né? Mas é bom para a gente estudar, porque há quem diga que a eternidade é uma dimensão paralela à nossa existência. Né? Já tem algumas coisas aí da física quântica que apontam a eternidade como uma dimensão paralela à nossa existência. Mas vamos lá. O texto começa dizendo que, cumprindo-se os dias de Pentecostes, o que eles estavam vivendo nesses dias? Uma festa. Uma festa. Quem sabe o que significa Pentecostes? Hã? Oi?
Essa era uma festa, mas eu digo a palavra em si, o que significa? Pentecostes. O Brasil é o quê? Isso. Só que essa palavra do vocábulo grego, ela significa 50º. E a festa do Shavuot, que é Pentecostes em hebraico, Shavuot. Diga comigo, Shavuot. Essa festa ela é instituída por Deus e ela tem que acontecer 50 dias após o Pessa. Pessa é Páscoa. Após o Pessa entra um negócio chamado contagem do Homer, que é uma medida de levedo que os judeus contavam, e todos os dias eles tiravam um pouco daquele Homer para guardar e lembrar. Passou um dia do Pessa, estamos a 2 dias de Pentecoste. Agora, o que significa, na verdade, Pentecostes no pensamento judaico? Não, a descida do Espírito Santo significa para a igreja. Para o judeu, o que era o Pentecostes? Aconteceu algo depois da Páscoa, quando o povo sai do Egito, eles entram no deserto, e aí o que acontece 50 dias depois? Vou dar uma ajuda. Era de pedra. Era de pedra. As tábuas, a outorga da lei. Sefirot Torá, acho que é isso a expressão. A entrega da lei. Ela acontece exatamente nesse período. Então, existe uma conexão entre a festa de Pessa ou Páscoa e a festa de Shavuot ou Pentecostes. Que conexão é essa? Pessa aponta para libertação. Então os caras estavam escravos, a mão de Deus libera o povo. Só que o que acontece quando você solta, abre a porta de como é o nome daquele negócio que prende o boi? De um curral, solta uma manada e não tem uma liderança. Vai um boi para cada lado. O que Deus faz? Bom, tirei eles da escravidão, preciso dar um código de leis que dirige esse povo. Então eu vou dar a palavra para eles. Porque na verdade não são 10 mandamentos. Em hebraico se fala as 10 palavras. Entendeu? E aí Deus começa dando leis que são morais e religiosas. Deus começa a dar leis para a relação interpessoal e leis para a relação com Ele. Vocês estão entendendo até aqui? Qual é o cenário que essas leis são entregues? No monte. E o que acontece lá em cima? Êxodo 19, Deus chama Moisés, e a Bíblia diz que algumas coisas aconteciam ali naquele monte. Diz que o monte fumegava com uma coisa parecida como cor de âmbar. Era fogo. Tem um amigo meu lá no Rio, pastor Livingston Farias, que ele disse que era um tsunami de glória. Porque Deus está falando com Moisés, e alguns acreditam que o Senhor desceu no monte. E aí ele fala com Moisés face a face. E o negócio era tão tremendo que Deus mandou Moisés delimitar a área do monte e disse: ninguém encosta. Encostou aqui, morre. Oi? Fiquem aqui. Ninguém sobe, porque vai fritar. Vai virar espetinho de ponto de ônibus. Então, a coisa lá em cima é a primeira vez que se faz menção do som do chofar na Bíblia. Porque diz que na medida que Deus falava, se ouvia um som de uma buzina muito alta.
e ouviam-se vozes. Então, esse era o ambiente aonde a Torá é entregue. Um ambiente marcante. A lei chegou, dá para ver que eu estou aqui no monte, dá para perceber, o negócio está tremendo, tal. Então, você sai da redenção, da libertação, para agora um balizamento de princípios, para que a sociedade não fique sem lei. Uma sociedade sem lei é uma sociedade caótica, sim ou não? Inclusive, a título de parêntese, algumas doutrinas presentes não na igreja, mas na sociedade, de um modo geral, alguns princípios filosóficos, sociológicos, começam a querer estabelecer o caos na sociedade inteira, para que a partir desse caos uma nova sociedade seja levantada. Nessa nova sociedade não existe homem nem mulher, não existe macho e fêmea, não existe pai nem filho, existe o homem como ente predominante. Tá? Mas aí, para que a sociedade judaica não virasse um caos e ela fosse luz para as nações, Deus dá lei. Em Pentecostes, 50 dias depois do Pêssah. Jesus foi crucificado em que festa? Na Páscoa. Como nós estamos estudando Bíblia, vamos falar Pêssah. No Pêssah. Jesus foi crucificado no Pêssah. Ele aparece 40 dias. Olha uns detalhes. 40. Quantos anos o povo ficou no deserto peregrinando? 40. O que o número 4 representa? Quantos pontos cardeais nós temos? Quantas estações do ano nós temos? O dia é dividido em quantos quartos de hora? 4 quartos de 6 horas. Então, 4 é um número que aponta para a Terra. 4 estações do ano. Então, quando você fala em 40 na Bíblia, você tem 4 vezes, bons de matemática, hein? 4 vezes 10. E o 10 representa o quê? Plenitude. Plenitude. Então, quando você fala de 40, você está falando de um tempo de plenitude dentro de um propósito. Jesus aparece 40 dias, cumpriu etapa, sobe. Quantos dias mais os apóstolos ficam? Mais 10, orando, jejuando. E aí, o que acontece? Nesses 50 dias, chega Pentecostes, a festa dos judeus. Judeus do mundo inteiro vão para Jerusalém, por quê? Você falou festa dos primeiros frutos, não foi? Quem foi que falou isso? Foi você? Por quê? Pentecostes apontava exatamente para uma época onde a colheita estava começando, e o cara não podia comer do fruto da terra sem antes apresentar uma oferta ao Senhor desse fruto. Festa das primícias, festa dos primeiros frutos, que está no contexto de Pentecostes. Tá? Aí os caras vêm do norte de Israel, do sul, de tudo que é lado, judeu que mora em Roma. Os caras, eles são, a vida deles é basicamente uma vida agrícola. Então, tudo está muito ligado à adoração ao divino. As nações daquela época, elas tinham divindades que cuidavam desses aspectos da vida. Para o judeu, a chuva e o sol vêm do Senhor. Então eu preciso agradecer a Ele o que a terra produziu, e eu tenho que levar os primeiros frutos para apresentar como oferta em Jerusalém. Como é que estava Jerusalém nessa hora? Vazia? Cheíssima.
Eu duvido você conseguir uma vaga na pensão da tia Joana em Jerusalém naquela época. Ninguém consegue. A cidade está lotada. E aí tem 120 caras que estão dentro de um cenáculo, 12 apóstolos, porque Matias já tinha entrado, e mais 108 pessoas. Eram 120 pessoas dentro de um cenáculo, orando. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, primeiros frutos, entrega da lei, está todo mundo. Olha, tem uma cerimônia na época de Pentecostes, ainda hoje, chamado Sefer Torá, que é quando eles comemoram nas sinagogas a entrega da Torá, da lei. Irmão, eles cantam e dançam a noite toda. A noite toda. Judeu askenazi ainda tomam a vodka. E eu fui numa festa dessa, há alguns anos passados, talvez uns 10 anos passados, eu morava na Penha ainda, né, amor? Tem mais de 10 anos. A gente foi numa festa do Sefer Torá, numa das sinagogas mais ortodoxas do Brasil, que é a Beit Lubavitch, lá no Leblon. E aí, quando eu entrei com um judeu amigo, o rabino já veio na minha direção e Hametzorah, e com uma garrafa de vodka Stolichnaya russa e um copinho. Aí já virou aqui, e quando ele virou a cara, eu fiz assim. E os caras comemorando aquela entrega da lei. Jerusalém estava nesse ambiente efervescente. As caravanas saíam das regiões mais próximas de Jerusalém, cantando música com flauta, harpa e dançando cestos coloridos com fita, pandeiro. Irmão, era um verdadeiro desfile dos caras indo para Jerusalém. Nesse contexto de ligação entre o Sinai e Jerusalém, entre a lei e o Espírito, agora Deus fala assim: eu vou dar a vocês uma amostra do que aconteceu no Sinai. Eu vou dar só um pouquinho do que aconteceu no Sinai. Os caras estão orando. De repente, o que aconteceu lá dentro? Foi um som ou foi um vento? Lê o texto. Lê o texto. Versículo 3. Então não foi um vento, a gente vai se ater aos detalhes. O que veio, irmão? O que veio? O que veio mesmo? Uma frequência. Uma frequência. Qual era o estado dos apóstolos antes disso aqui? Eles estavam com... O que essa frequência fez? Está entendendo, não? Não. O som não é frequência? Os apóstolos estavam trancados com medo. Vem um som e faz o que com o medo? Tirou o medo dos caras. Eles estavam enclausurados dentro de um cenáculo com as portas fechadas por causa do medo. João capítulo 20. Estavam com medo dos judeus. Entendeu? E aí eles estão ali esperando a promessa. Nós estamos orando. E aí o Espírito Santo vem. O primeiro impacto desse vento, vamos dizer assim, desse som, é tirar o espírito de medo de sobre os apóstolos. Talvez por isso Paulo tenha escrito a Timóteo, porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E aí, o que acontece? Os caras vão ouvir o som. Depois eles vão ver o fogo.
Na leitura está assim: e foram vistas línguas como de fogo, repartidas sobre cada um deles. O Espírito está vindo para ativar os sentidos espirituais da igreja. Primeiro ouve, agora vai ver e em seguida vai falar. Deu para entender? Visão aberta. Você está me vendo aqui? Foi o que eles viram. Era como se tochas caíssem sobre eles. Deve ter sido um negócio assombroso. E aí os caras começaram a falar. Aqui começa o grande problema doutrinário. Que língua eles falavam? É? Está escrito isso aí? A pergunta é, eles falavam o que os outros entendiam ou eles falavam uma coisa e as pessoas entendiam na sua própria língua? Porque os reformistas tradicionais, eles dizem que os caras falavam em inglês, falavam em alemão, falavam não sei o quê. O milagre aconteceu aonde? Na boca de quem falava e no ouvido de quem ouvia. Tinha que ser um negócio para sacudir as estruturas. Então Pedro começou a falar qualquer coisa que não há entendimento textual para dizer que Pedro entendia o que ele falava, mas as pessoas estavam entendendo o que elas estavam ouvindo. E no decorrer do texto aparece a seguinte questão: como podem, não são galileus esses caras que estão falando, e nós estamos ouvindo na nossa própria língua em que somos nascidos? Estamos ouvindo falar das grandezas de Deus. Deus ligou uma tecla SAP no ouvido dos caras, e Xalabracaia virou Jesus te ama. No ouvido dos caras. Agora, como é que você pode entender isso? Lucas, escritor do livro de Atos, ele fez um negócio interessante porque ele usou duas palavras no grego para descrever essa situação de falar em línguas. E eu quero compartilhá-las aqui com você. Você vai ficar felizão que hoje eu até escrevi em grego para você. Ó. Deixa eu só emparelhar aqui, já deu. Aleluia. Aí, pimba. Sai. Olha que coisa legal, cara. É. Olha aí, ó. Que maravilha. Uma palavra é essa aí. Ganha uma torta de frango. Com direito a Coca-Cola gelada. Quem lê isso aí? Glossais, de glossos. Que significa língua. Quando a Bíblia usa essa expressão, ela não está falando... Será que acabou a bateria? Não, em nome de Jesus, não pode não. Quando a Bíblia fala, Lucas escreve essa palavra para falar de língua, ele está fazendo um uso muito interessante, porque glossais é sempre utilizada quando vai se falar de ação sobrenatural do Espírito Santo conduzindo alguém a falar alguma coisa. Meu sogro estava andando lá na cidade de Caxias, e ele nunca... Presta atenção no exemplo que eu vou te dar, porque depois eu vou fazer uma pergunta. Ele nunca estudou hebraico.
Aí ele entrou numa loja e tinha uma pessoa lá. E aí ele começou, assim, a falar em hebraico. E a pessoa parou, olhou para ele e falou assim: o senhor é judeu? Ele disse: não, por quê? Porque o senhor está falando da minha vida em hebraico. Então Deus usou o pastor Paulo numa língua de anjos ou numa língua de homens? Nesse caminho de ação espiritual, o verbo que nós usaríamos no grego, embora falando uma língua de homens, seria glossais. Entenderam? A ação espiritual está levando você a falar algo que você nunca estudou. Ação sobrenatural, glossais. E a outra palavra que eu vou mostrar para você aqui, que fica a mesma proposta, você vai ganhar empadinha se você conseguir ler essa palavra sem dificuldade, sem... Desculpa, o cara que escreveu estava meio trêmulo. Dialecto. Dialecto. O que isso te lembra? Dialetos. Essa palavra é usada para expressar quando alguém fala em língua de homens, porque estudou língua de homens. Diga comigo a primeira palavra, glossais. A segunda, dialecto. Agora, começa a anotar os textos bíblicos para você ver a diferença de aplicação que o Lucas dá com essas palavras. Vou te dar 3 textos onde ela aparece como ação do Espírito. Atos 10, 46. Alguém pode ler aí? Atos 10, 46. Já achou? Ó, isso aí é lá na casa do Cornélio. Essa história se passa na casa de Cornélio, quando Pedro ora pelos gentios, eles começam a falar em línguas. O verbo falar aí é glossais. O Espírito veio, se manifestou em poder, os caras começam a falar em línguas. Vê outro, Atos 19, 6. Isso está falando dos crentes em Éfeso. Atos 19, 6. Fala, Anselmo. Fica tranquilo. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Se você for ler o Novo Testamento em grego, a palavra que aparece aí é glossais. Tá? O último texto, 1 Coríntios 14, versículo 27 a 28. Então, o verbo que aparece aí também é glossais. Agora, dialecto, que é diferente de glossais, essa palavra sempre se refere a um idioma ou uma língua qualquer, que qualquer pessoa fala naturalmente, francês, inglês, alemão, por uma questão de aprendizado. Aprendeu, fala. Eu tenho uma capacidade dada por Deus, a Ele a glória, de aprender idiomas. Então, eu falo inglês e francês. O inglês eu recebi no púlpito, porque o meu inglês era the books on the table, era tudo que eu sabia. E na minha igreja, você conhece aquele ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei? Meu pai falava diferente, que em terra de cego quem tem um olho é aleijado. O que aconteceu? Oi? O que aconteceu? Teve uma cruzada internacional na nossa igreja, veio um pastor chamado Dr. Hayford Harrison, THD em teologia. Ele era além de PhD. THD, Theological Doctor. Negócio lá em cima. O velhinho foi capitão da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial. E ele, gênio, ele prepara uma palavra e durante uma semana os pregadores americanos se revezavam no púlpito da nossa igreja. Eu era adolescente nessa época, jovem.
E aí o Dr. Hayford Harrison ia pregar no último dia. Ele pregou uns 3 dias e no domingo ia ser o encerramento. E o intérprete que estava lá passava mal no último dia, sempre, desmaiava. Já era a segunda cruzada que ele fazia, e ele se apegava tanto aos preletores, aos missionários, que ele ficava triste e passava mal, veja. E aí o pastor da igreja, sabendo disso, falou comigo assim: de noite você venha de terno. Eu falei: por quê? Ele falou: porque se o nosso intérprete der ruim, você assume. Eu falei: mas eu não tenho inglês para isso. Ele falou: você tem mais inglês do que qualquer um de nós. E eu fiquei numa situação muito complicada. Botei o meu terninho, fui para a igreja. Cheguei lá, entrei no gabinete pastoral para conversar com o Dr. Hayford Harrison. E aí ele olhou para mim e começou a falar sobre o sermão, me mostrando o esboço. A letra fazia assim, e eu não estava entendendo absolutamente nada. Falei: Jesus, olha que mico que eu vou pagar hoje aqui. Aí eu vi o texto que ele ia pregar, fui lá na Bíblia, dei uma olhada, e eu tinha feito um curso para intérpretes, que coisa engraçada, nessa cruzada, e a regra assim, principal é: nunca pare a tradução para perguntar o que você disse. Segunda regra: nunca olha para o pregador. Você ouve e fala. Se ele balançar a mão, você balança. Se ele fizer assim, você faz. O pregador da noite é você. Então essas coisas estavam na minha cabeça, me trazendo um peso absurdo. Aí começou o culto, eu estou com a cópia do esboço na mão, e olhando aquilo e as letras fazendo assim, né? Aí teve a adoração e tal, né? O período inicial do culto, passaram a palavra para o velhinho. E antes de eu começar a pregar, irmão, balançava mais que bacia em mão de cego. Eu tremi, irmão. Eu olhei para a igreja e falei: a igreja lotada. Eu olhei para a igreja e falei assim: irmãos, eu nunca subi aqui para pregar nem na minha língua, que dirá na língua dos outros. Então, eu quero que vocês orem por mim antes de eu começar a pregar, porque eu preciso que o Espírito Santo me use. E a igreja ficou de pé e orou. E aí o velhinho olhou para mim e riu. E começou a pregar. E ele começou falando: nós estamos aqui esta noite para aprender com o Espírito Santo. E eu falei exatamente isso. E ele foi falando a segunda frase, e eu ouvia e entendia em português o que ele estava falando, e eu só... E foi indo. Quando chegou no final da mensagem, que ele ia amarrar o esboço com a conclusão, o HD emperrou. Aí ele falou o negócio, e eu sabia que eu não podia olhar para o lado e perguntar: what did you say? Não pode perguntar o que você disse. A dica é: inventa uma frase e segue o bloco. Mas eu não conseguia pensar em nada. E naquela hora eu ouvi o Espírito Santo falar assim: fecha os olhos. E eu, garoto, irmão, fechei os olhos. E o Senhor falou comigo: começa a descrever o que você vê. E à medida que ele ia falando, eu ia vendo a cena, e eu descrevia o que eu via. E aí ele terminou a mensagem, e ele se virou, ajoelhou-se na cadeira dele, e eu fiz igual na minha cadeira, e fomos orar. E a minha oração foi: Senhor, se a mensagem que foi pregada era exatamente a mensagem que o Dr. Hayford tinha preparado, e se essa mensagem alcançou os corações, e se eu interpretei isso correto, Senhor, dá sinal que as pessoas comecem a te receber como Salvador. Aí o pastor começou: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. 19 pessoas receberam a Cristo naquela noite. E aí no final do culto, em Igreja Batista, os pastores vão para a porta, quando acaba o culto, para apertar a mão da galera. E eu estou lá, na porta, apertando a mão da galera. E vem um rapaz e disse para mim assim: quanto tempo você morou nos Estados Unidos? Eu falei: eu? Falei: rapaz, o mais longe que eu saí de São João de Meriti foi
para o centro do Rio, nunca saí do Brasil. Ele falou, impossível. Eu falei, por quê? Ele falou, ele usou expressões idiomáticas muito próprias de quem é nativo dos Estados Unidos e você as interpretou com precisão. Eu sou comandante da Marinha Mercante, eu faço a rota Rio-Nova York 4, 5 vezes por ano, e eu falo inglês fluente, eu tenho que falar inglês. E eu estou impressionado como você interpretou tão bem, tão certo. E eu fui arriando e ficando pequeno diante da grandeza do que Deus estava fazendo. A mesma unção. Quando, a partir desse momento, eu não conseguia mais ouvir coisas em inglês e não entender. Eu recebi isso como dom de Deus. Aí Deus falou comigo, decora uns verbos anômalos para você fazer as conjugações exatas. Eu decorei uma lista de 40 verbos anômalos do inglês. Verbos anômalos são verbos que fogem de uma regra na conjugação. E eu decorei essa lista, 40 verbos. E aí eu vou para a Suíça, chego lá, não falo francês, fiquei 2 meses na escola. Hoje em dia eu dou discipulado para eles em francês. Isso é graça de Deus, é dom do Espírito Santo que é dado para mim e para você. Algumas pessoas, às vezes eu vou ministrar em alguns lugares, as pessoas literalmente falam, apóstolo, você pode compartilhar comigo dessa unção que está sobre você, de falar línguas? Beleza, a gente ora e o Espírito Santo faz se quiser ou não. Mas na igreja de Atos dos Apóstolos, o selo foi línguas estranhas, literalmente, porque o milagre que estava acontecendo no ouvido de quem está ouvindo, como aconteceu comigo no púlpito, de eu não saber o que o cara está falando e eu traduzi ipsilíteres o que o povo precisava ouvir. Vocês estão entendendo? As igrejas tradicionais, elas refutam o dom de línguas, dizendo que esse aspecto aqui foi um aspecto inicial da igreja, da história da igreja, e que não se torna necessário mais a repetição disso. Só que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 14, a primeira carta, ele fala que o dom de línguas é algo que você e eu temos que dispor deste dom, se ele nos é dado, para a nossa própria edificação. Ok? E Paulo fala, quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Ou seja, eu estou edificando o meu espírito e as minhas estruturas de raciocínio, lógica e operação de raciocínio, elas não conseguem entrar nessa dimensão. Agora, vocês já viram num lugar alguém profetizar em línguas e uma outra pessoa interpretar? É de arrepiar o couro. É de arrepiar. Porque eu entendo assim, eu entendo dom de línguas assim, não é ratatá, ratatá, tatataratatatatatatatá, não é isso não. Dom de línguas é idioma. Você já viu o apóstolo Arles falando em língua? Orando em línguas? Irmão, é diferente. Parece que ele está conversando com o Espírito. Não é uma palavrinha, é um idioma, é uma conversa. Você consegue entender onde eu estou chegando? Não é uma palavrinha, irmão, é um idioma. Diga comigo, glossaias. Então não me venha com tataratatatatatatatibum. Não vem com isso para perto de mim, não. Sai daqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Você concorda ou discorda disso? Você é livre para me falar. O tio da Márcia, esse homem quando começava a falar em línguas, era um negócio absurdo.
Porque era como se um dia ele falasse em alemão, outro dia ele falasse em japonês, outro dia ele falasse em coreano. Era um negócio assim celestial, de uma... Não precisava nem traduzir, que a gente já sabia que era o Espírito Santo. Podia estar me chamando de feio, que eu estava chorando de alegria. É um idioma. Aí, sabe o que acontece? Vem os caras ministrar batismo com o Espírito Santo, aí fica trazendo confusão mental na cabeça das pessoas. Começa a falar glória, 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 glória. Fala glória, 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 glória. O motor pegou. E vai embora. É assim ou não é? Lá na Suíça, uma apóstola parecida contigo. Fica calma. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, que não foi? Eu, então vem cá. Diga Pântios. A pessoa, Pântios. Diga Remanaias. Remané, já foi batizado. Outro. Diga Pântios. Pântios, Cântios e Remanaias. Está brincando. Está brincando. Está brincando. Começa a falar glória que vai ser batizado. Que isso, irmão? Diga comigo, sai daí. Vou falar um versículo novo da minha Bíblia. Passa amanhã. Irmãos, o impacto do Espírito Santo na vida de uma pessoa é algo tão violento que quem olha pensa que está bêbado. Versículo 13. Os caras estão encaixaçados. Acho que eles foram ali no vizinho e pimba, antes de entrar no número 2000 da José Maria Whittaker. Era de manhã, irmão. Era de manhã. Pedro olhou e disse, não, peraí. Uma galera fala assim, que coisa, que doideira é essa, meu? Nós estamos ouvindo na nossa língua falar das grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo cai sobre alguém, ele não adivinha nada, ele não vai dar profetada, nem revelation, não. Ele vai falar das grandezas de Deus. Vai falar das grandezas de Deus. E quem vai ouvir das grandezas de Deus. Não vai ver bichinho comendo cabeça de ninguém. Vai ouvir falar das grandezas de Deus. Deus vai estar sendo o tempo todo glorificado na vida de quem é cheio do Espírito, Onias. Eu estava falando para uma pessoa ali agora, eu prefiro ser pleno do Espírito Santo para frutificar do que ser pleno para dom meia boca. Lá para frente a gente vai estudar a diferença entre dom e fruto, tá bom? Mas hoje, o que eu quero dizer para você é que quando o Espírito Santo se manifestou sobre a igreja, foi algo impactante, gerou uma atmosfera de impacto na sociedade. Olha, conta ali mais ou menos 17 nações. 17 nações. Judeus do Egito, Pérsia, Roma, Bitínia, Cirene, Líbia, gente de tudo que é lado. Os caras estão ouvindo na língua deles o povo falar do Evangelho. Os caras estão falando, e os caras estão ouvindo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os caras, nós estamos ouvindo isso. Irmão, quem fala em línguas fala para a sua própria edificação. Agora me responda, por quê? Por quê? Porque o Espírito veio para glorificar o Pai.
para edificar e glorificar ao Pai. Então, você é edificado quando você glorifica o Pai. Eles não estão falando de um modelo de igreja, eles estão falando de grandezas de Deus. Eles não estão falando de qualquer coisa, estão falando das grandezas de Deus. E quem está ouvindo está perplexo. Quem está ouvindo está perplexo. Quem está ouvindo está assim, caramba, o que esses caras estão fazendo? A gente está vendo um milagre aqui, é notório o que está acontecendo. É notório. O Espírito comunicando verdades espirituais. Irmão, é muito mais do que teco, 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 teleco, teco, teleco, teleco, teco, teco, teco. É idioma do céu. E alguns chegam a vincular a essa ideia de que falar em línguas é um idioma do reino com uma coisa. Paulo fala assim em Coríntios 13, ainda que eu falasse dialectos eglúsias, ainda que eu falasse língua de homens, dialectos e língua dos anjos. Tem duas linguagens aí, né? Com qual que a gente vai falar no reino? Glossaias, Você vai deixar o Espírito Santo falar através de você. Aí alguém disse assim para mim, se não falar em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. Eu disse, mas vem cá, e se o cara for mudo, como é que faz? Como é que faz? Ele não fala em línguas. Não foi batizado com o Espírito Santo? Como é que você pode me responder isso? Tem resposta? Quantos aqui oram em línguas? Quantos aqui são salvos? Tem certeza? Quem levou você a Cristo? O Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador e ele vos guiará em toda verdade. Ele me glorificará. Então, você foi salvo por uma ação de convencimento do Espírito Santo. Nasceu de novo. Quem é que veio morar em você? O Espírito Santo. Qual é a sua primeira grande busca nessa relação? Gálatas 5. Fruto do Espírito. Porque quando Deus te der dons, o dom tem uma direção. Qual é a direção do dom? Aqui. Quando você recebe uma revelação, você recebe uma revelação para falar para Deus, Deus, recebi uma revelação a respeito do Senhor que eu queria te entregar. É assim, não? Deus, eu recebi uma visão. Eu vi a teu respeito que o Senhor... É isso que acontece? Os dons você exercita na direção de quem? E o fruto do Espírito é para quem? Para Ele. Como assim? Jesus passou num lugar e foi comer o quê? Um fruto. E ele olhou para a árvore e não tinha fruto. Ele olhou e falou assim, nunca mais nasça fruto de ti. Quando Deus nos compara em Salmo 1, ele fala que nós somos o quê? Como árvores plantadas. João Batista, quando vai falar a sua primeira pregação, ele diz o quê? Que o machado está onde? Posto aonde? No poste. Na raiz. Então, árvore é uma tipologia. É interessante, tem umas coisas muito doidas. Quando Jesus ora pelo cego, aí pergunta assim, o que você está vendo? O que ele fala? Eu vejo homens que andam como árvores. Eu ouvi alguém dizer assim, a primeira coisa que Jesus restaurou naquele homem foi a visão espiritual para ele enxergar o seu semelhante. Ui!
como espírito. Porque a Bíblia diz que espírito discerne espírito. Aí Jesus orou de novo e restaurou a visão física. Então, quando o Espírito vem sobre alguém, ele não vem para você falar xalabracaia, ele vem para você se tornar amoroso, pacífico, longânimo, benigno, esperançoso, fruto do Espírito. A igreja, nesse momento de Atos, ela recebe a manifestação do dom, mas qual onda que ela vai surfar? A onda do fruto. Ela está plena no poder do Espírito Santo. Para quê? E era o coração da multidão dos que criam. Próxima, sem ser essa aula, agora outra. Ninguém tinha nada propriamente seu, mas tudo era comum aos outros. A igreja está frutificando no Espírito. Está claro para você isso? Eu vou te dar um exemplo. Tinha um camarada no Rio de Janeiro, que essas coisas acontecem mais lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, quase não. Lá é tremendo. Tinha um rapaz lá no Rio de Janeiro, que ele começava o programa na rádio FM mais ouvida do Brasil. Melodia FM. Já ouviram falar dessa rádio? Cadeia nacional. FM em rede. E ele começava isso na década de 90, ele começava o programa dele assim: paz vos seja multiplicada. Esse menino, ele entrava nas igrejas para pregar, era um negócio violento. Só que começaram a chegar, como eu trabalho no meio de liderança, começaram a chegar algumas notícias a respeito do que acontecia com esse moço quando ele saía da igreja. Ele ia para um restaurante chinês na praia de Copacabana e ali ele começava a tomar saquê. E aí ele começava a ter uns hábitos meio horríveis. E ele ficava com tendências homossexuais. E ele caçava homens para programa. E eu trabalhava para um deputado estadual no Rio de Janeiro que botou esse cara no gabinete, porque ele profetizava. Ele profetizava. E acontecia. E um dia eu estou no estúdio gravando, meu celular tocou. Davi, oi, que é o fulano, o deputado. Falei, oi, meu, como é que você está? Rapaz, eu estou mal aqui, vem para cá para o gabinete. O que houve? Acharam o meu carro que estava com fulano de tal. Eu falei, teu carro tinha desaparecido? Ele falou, desde ontem, que eu não consigo falar com fulano, e eu querendo meu carro, não achava o carro, e a polícia me ligou agora de manhã, acharam o carro. Ah, é? E o que houve? Ele falou, fulano está na mala. Eu falei, na mala? Mas conseguiram pegar ele vivo? Ele está bem? Não, ele está morto e os testículos estão na garganta. Eu falei, esse cara era pastor, velho. Aí descobriram que o cara era homossexual, que tinha um caso com um rapaz que foi lá e o matou. Ele se movia em quê? Pleno no dom. Para edificar o outro. Mas isso aí, nesse processo de edificação dos dons, eles não me garantem aquilo que eu estou objetivando no final da minha carreira. Jesus chega lá em Mateus 23 e fala assim, porque muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, puxa vida, a gente fez tudo em teu nome, não vos conheço. Porque o que testifica filiação com o reino é fruto. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se você der muito fruto. Então, o grande problema está em que nós olhamos Atos 2 como o início do ministério do Espírito Santo
para a gente se mover em dom e ficar nesse negócio o resto da vida. Revelação, visão, visagem, profeteia, profetada, profecia. Mas o Espírito veio para mais do que isso. Ele veio para adubar uma árvore na raiz, plantar essa árvore junto a ribeiro de águas, para que ela dê fruto na estação própria. Então você vai se mover no dom, amém, glória a Deus. Mas Deus te levantou como árvore para você dar o quê? Fruto. E é isso que o Espírito Santo inaugura na igreja de Atos. A manifestação do dom foi tipo assim: bom, agora vocês não estão mais sozinhos. Agora vocês têm o Paracleto, que é o outro nome grego do Espírito Santo. Diga comigo, Paracleto. E Paracleto não significa Paracleto, o nome daquele menino Cleto que tocava sax com a Joana. Paracleto, você está chato. Não, Paracleto quer dizer companheiro, o outro consolador. Para do grego que anda ao lado. Então o Espírito Santo é chamado exatamente para conduzir a gente nessas verdades. Ele vem, inaugura o ministério dele na relação com a igreja, trazendo um dom evangelístico poderosíssimo. O Pedro é tomado de tal ímpeto na pregação da palavra, que a gente vai ler na semana que vem o discurso de Pedro. Pouca gente se converteu, 3.000, na primeira pregação de um cara indouto. Sem grau de doutorado, sem grau de bacharel em teologia, nada. Então, quando você vai observar o poder do Espírito Santo se manifestando na igreja, se manifesta primeiro para revelar grandezas de Deus. Amém? E para gerar uma linguagem que diferencia a igreja do mundo. Oi. Ela chegou a virar a cabecinha assim. Para gerar uma linguagem na igreja que diferencia a igreja do mundo. E a linguagem não é a linguagem estranha, é a linguagem do céu. Pedro foi preso, depois de curar o aleijado, os caras falaram assim: meu, esse cara teve com Jesus, porque o jeito dele falar denuncia isso. Não é muito mais sério do que a gente. É para isso que o Espírito Santo está nos chamando. Amém? Alguma pergunta? Vlad, pode cortar aí. Obrigado. Deus te abençoe.